Marcos 1, 32 a 34, vou ler. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Este é o texto, oremos a Deus. Querido Pai, clamamos pela Tua presença no decorrer desta palavra, que o Espírito do Senhor possa aplicar a cada coração a palavra do conforto, da renovação, do poder espiritual, abençoando nossos queridos irmãos aqui presentes e todos aqueles que ouvirão esta palavra em muitos outros lugares. Obrigado, Senhor, fica conosco. Oramos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar. Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era o local onde Jesus tinha estabelecido o seu quartel-general. Foi ali, nesta cidade, que Jesus operou o maior número de milagres. Aquele dia era um sábado e estava já no fim do dia. Jesus havia pregado no culto da sinagoga. Jesus havia libertado um homem com espírito imundo. E as pessoas ficaram admiradas por ver o poder que emanava, a virtude que fluía de Jesus. E então começaram a divulgar o nome e as obras de Cristo por toda a Galileia. A Cafarnaum era uma das cidades principais da Galileia. E aí Jesus, saindo daquela sinagoga, dirigiu-se à casa de Pedro, juntamente com Tiago e João. Quando chegaram na casa de Pedro, Jesus deparou com a sogra de Pedro muito enferma, com febre, febril, de cama. E então a Bíblia diz que o Senhor, chegando ali, a tomou pelas mãos e a curou totalmente da causa daquela febre, e ela, como prova de que estava curada, rapidamente começou a preparar algumas coisas para eles comerem. Então é daí, deste contexto, dessa introdução, que nasce a nossa meditação. A primeira coisa que eu destaco nesse episódio é que a Bíblia diz que havia chegado a tarde. Era bem tarde mesmo. As horas estavam muito adiantadas, porque o sábado estava terminando. O sábado terminaria às 18 horas. Então, com certeza, era ali, próximo às 18 horas da tarde. O sol estava se pondo. Marcos fala, o sol estava para esconder no horizonte. E com certeza não faltavam muitos minutos mais para começar a cair a noite. A ideia que tiro desse pensamento do chegar à tarde me faz lembrar que também existe um entardecer escatológico. O que é isto, pastor? Jesus falou de uma noite espiritual que está chegando, onde todo o trabalho espiritual cessará. Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Claro que isso aqui tudo é metafórico, simbólico, né? O dia aqui é um tempo, é uma dispensação. Convém que eu faça então as obras daquele que me enviou enquanto é dia. À noite, uma outra dispensação, um outro tempo. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, verso 4. Não é preciso ter muito discernimento para saber que o mundo está mudando, há nuvens escurecendo-se sobre este planeta.
As perspectivas são sombrias, muito sombrias. Não são os profetas que estão falando isso, e eles já falaram isso. Agora são os líderes, são as pessoas que analisam as questões do mundo, como elas estão fluindo, como elas estão se desenrolando. Há o quê? Uma grande interrogação no mundo inteiro. O que vem depois? O que vem agora? O que vai dar isto? Aonde vamos chegar? As perspectivas sombrias, uma espécie de uma noite escatológica. A Bíblia diz que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Deus está tratando com o seu povo. Pode ter certeza que Deus não quer que nenhum de nós aqui sejamos condenados com este mundo. Então Ele está caminhando na sua igreja, aplicando a sua palavra, o seu tratamento, para remover de nossa vida tudo que não agrada a Ele, tudo que seja impuro, pecaminoso. E o melhor que você e eu temos que fazer é dizer: Senhor, limpa-me mesmo, Senhor, lava-me mesmo, sonda meu coração, tem misericórdia de mim, porque eu não quero ser condenado com o mundo. Então o juízo de Deus começa pela casa de Deus, não para condenar, mas para livrar, para purificar. Louvado seja Deus, que Deus tem este cuidado especial com aqueles que o temem. O juízo de Deus está chegando, a Bíblia diz. Então, Deus não quer que ninguém se perca, e por isso Ele está trabalhando ativamente, para que nenhum de nós sejamos surpreendidos entre os que desobedecem ao Evangelho. As mudanças mundiais estão evoluindo muito rápido. Esta noite espiritual pode ser vista nas grandes guerras que estão em andamento, nas ameaças de outras guerras que surgem a cada momento, nas divergências políticas e econômicas entre as nações, na multiplicação das doenças, no secularismo que domina o mundo, na violência, enfim, nesses quadros que avolumam, crescem cada vez mais e são amedrontadores. Antes que a noite chegue, nós precisamos ver Jesus tocar ainda multidões. A Bíblia diz que por causa disso, então, ali em Cafarnaum, trouxeram-lhe todos os que se achavam com problemas. Louvado seja Deus. Esse é o propósito do Senhor, que nós possamos trazer para Jesus todos que se acham com problemas, com grandes dificuldades, com crises, com aflições, com doenças, com perturbações espirituais. A Bíblia diz que trouxeram-lhe todos. Louvado seja Deus, porque a salvação e a cura divina é para todos. Devemos crer que estamos vivendo num tempo propício para a manifestação do poder de Deus. Se você olhar nos evangelhos, se você olhar nas predições escatológicas, você vai entender que no tempo do fim, o tempo do fim poderá ser uma era do ceticismo, mas também poderá ser a era do avivamento. Jesus deixou as duas possibilidades abertas. Somos nós que temos que nos apegar à opção certa. Nós queremos que este tempo final seja um tempo de avivamento para alcançar multidões, para ver milagres, para glorificar o nome de Cristo. Depende de nós. Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria, mas Ele também disse que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Tudo isso para os dias do fim. Nós não queremos a iniquidade, mas nós queremos a chuva do Espírito Santo. Não podemos fazer coro com os que duvidam, porque tem muita gente dizendo: não tem jeito, não achamos opção, não vemos saída. É verdade,
muitas pessoas não vão ver a saída. Nós temos que ter a visão de Deus, nós temos que ter um entendimento espiritual e nós temos que tomar a frente para guiar esse povo para Deus, para Jesus Cristo, para a igreja. Aqueles que duvidam não recebem a bênção. Aqueles que põem dúvidas, criticam e se colocam do lado de fora do Evangelho e das bênçãos do Evangelho. Aqueles que duvidam não conseguem discernir o tempo da visitação de Deus para a sua vida, para uma localidade, para uma igreja, para um país. O Senhor tem visitado, tem trabalhado neste mundo no decorrer dos tempos de muitas formas. Mesmo nos dias de Jesus, Ele mesmo é quem disse: vocês não conheceram o tempo da visitação de Deus. Ele estava lá, Deus em carne, Filho unigênito de Deus, cheio de glória, cheio da verdade. E a Bíblia diz que não o conheceram, a maioria não o conheceram e não o receberam. Mas Jesus estava lá. Agora a pergunta é essa: será que aquela mesmo ceticismo, aquela mesma dúvida de ter Jesus com eles e não acreditarem, será que esse mal não pode tentar pegar essa geração também? Alguém diz: não tem jeito, passou o tempo. Pois eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós não podemos deixar de ter a expectativa de que Jesus está trabalhando, agindo, e que a mão dele pode movimentar a qualquer momento, em qualquer lugar. Por que não, mesmo neste dia, nesta noite, neste lugar, o Espírito Santo não possa trabalhar e agir na sua vida, na vida de nossos irmãos, amigos que estão aqui, e todos saírem daqui rejubilando, porque naquela tarde chegaram todos tristes, todos vazios, todos infelizes, e saíram todos abençoados por Deus. O primeiro quadro era desalentador, era completamente sem esperança, mas o segundo quadro, a Bíblia diz que Jesus curou a todos. Se você fosse fazer um diagnóstico só do início da reunião até determinados minutos a seguir, você diria: que multidão de gente complicada. Mas se você chegar até o final daquela reunião com Jesus ali, você termina dizendo: que poder, que maravilha, que glória, que ação poderosa de Deus. E aí então, eu chego aqui na convicção de que a palavra de Jesus tem que ser soberana. A questão é esta: o que Jesus disse para nós? Ele disse assim: porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não importa o que esteja acontecendo no quadro internacional, nas questões políticas, econômicas, não importa, Jesus nos deu a promessa: eu estarei convosco. Aconteça o que acontecer, a presença e a companhia de Jesus conosco é a garantia da vitória, da bênção, da certeza de que nós chegaremos naquele lugar feliz, estaremos com Ele para sempre. A outra ideia que me vem nesse texto aqui é da multidão. Novamente a gente volta a pensar na multidão, agora de forma objetiva, apenas naquele ajuntamento tremendo. A Bíblia diz que toda a cidade foi para a porta da casa de Pedro. A noite está vindo, daqui a pouco a escuridão vai cair, mas ainda dá tempo para ver algo deste mestre. Ainda queremos receber algo da parte de Jesus, e deu tempo, e foi preciso. É verdade, a noite está vindo escatológica, mas ainda dá tempo para ver um movimento de Deus que alcance vidas, que alcance pessoas, famílias, que alcance pessoas abatidas, aflitas, perdidas. Quando eu penso na multidão que estava reunido ali na porta daquela casa, eu me lembro do salmista. O salmista disse assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma,
pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmo 42. Talvez você pense que é apenas uma pessoa no meio da multidão. Você tem chorado, sua alma fica abatida, você não sabe o que fazer. Hoje eu vou te dizer o que você deve fazer. Não olhe para o contexto mundial, olhe para a palavra de Deus. Eu vou te dizer o que você tem que fazer nesses últimos dias, antes que a noite venha, antes que o sol se esconda e todas as predições de Deus para este planeta comecem a acontecer. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta palavra é válida para qualquer tempo, para qualquer lugar, para qualquer povo, nação, tribo ou língua. Jesus Cristo ainda é a fonte do alívio, do conforto, do socorro. Só Ele pode te ajudar. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O que é que está pesando na tua alma? O que é que está fazendo a tua alma ficar abatida? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Outro pensamento, a Bíblia diz assim: toda a cidade se ajuntou à porta, todos estavam ali. Por que se ajuntaram ali? Somente por uma única causa: Jesus estava lá. Eles nunca tinham visto ninguém como Jesus. Eu imagino Jesus no meio daquela multidão, Ele movimentando, falando, toca num, cura, liberta o outro, o endemoniado é liberto, o outro é curado, o outro é abençoado. Eu imagino Jesus com seus movimentos graciosos, firmes, olhando compassivamente para os mais necessitados, os mais abatidos, os mais aflitos, e com sua mão tirando todo o peso, todo o fardo, toda a dor, tirando os demônios, mandando embora as doenças. Que poder, que glória! Jesus tinha domínio sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. Ele tinha ali e o tem agora aqui, porque Ele é o mesmo. Eu fico imaginando, quando eu penso então que o seu poder não mudou, e Pedro, dizendo sobre Jesus, disse: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se você está sentindo necessidade de um livramento, de uma cura, de um alívio, a alma pesada, a cabeça preocupada, é um fardo que você está carregando aí de preocupação. O diabo tem hora que ele vai pintando as coisas de forma tão difíceis, que ele quer sugar sua força, sua alegria, sua disposição, e você definha. Jesus vem quando você grita por Ele, diz: Jesus, livra-me, Senhor, salva-me, Senhor. Jesus, vem batalha, a minha batalha, Senhor, vence por mim, Senhor. Clama por Ele hoje ainda. E aí a Bíblia diz que esse povo ajuntou-se à porta. Quando eu penso na porta, eu me lembro de algumas coisas. Primeiro, eu me lembro da revelação de Jacó, quando fugia de seu irmão Esaú. Jacó ia embora da sua casa, dos seus pais, porque ele tinha feito uma trama para enganar o seu irmão, e o seu irmão queria matá-lo. E você conhece a história, eu não vou narrar a história. É que Jacó estava fugindo e tinha que ir embora mesmo rápido, senão ele acabava perdendo a vida. Seu próprio irmão queria matá-lo mesmo. O pai e a mãe disse: vai, Jacó, vai embora, senão nós não podemos conter Esaú. E Jacó pegou o que ele podia, nada praticamente, e pôs ali numa sacola, numa mochila, o que fosse, e ele pegou a estrada e saiu para uma viagem de mais de 900 quilômetros a pé. A pé que aquele dia também foi acabando.
ficando o entardecer. Ao entardecer você tem que achar a porta antes que escureça. Você tem que descobrir a porta antes que escureça. E a Bíblia diz que Jacó viu que a noite vinha. E ele disse: meu pai, meu Deus, onde eu vou dormir, onde eu vou passar a noite? Com medo, salteadores, animais ferozes. E Jacó achou um canto ali em algum lugar e pegou uma pequena pedra e disse: esse é meu travesseiro, vou dormir encostado nele. E a Bíblia diz que, vou resumir aqui: partiu, pois, Jacó de Berseba, chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, eu sou teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei, a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á no ocidente, no oriente, no norte e sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28. Não preciso te contar a história. Depois dessa visão, Jacó viu a porta. Jacó enxergou a porta e disse: eu sei por onde eu vou passar agora. Eu já sei agora o caminho que eu vou tomar, o caminho da fé em Deus, da confiança em Deus. Vou entregar minha vida para Ele, seguir meu caminho. Ele disse que vai estar comigo, vai me levar e vai me trazer. Você não sabe, mas Jacó ficaria 20 anos fora daquela terra. Mas depois de 20 anos, Deus começou a cumprir tudo isso que Ele disse para ele. É importante você descobrir a porta. Aonde está a porta, Senhor? Qual é o caminho? O caminho que os homens estão procurando não é o caminho da ciência, embora ela seja muito boa e até necessária, principalmente para o mundo moderno, mas não é o caminho no sentido que eu quero explicar, não é a ciência, não é a educação, tudo isso é muito bom, os homens precisam de continuar cultivando essas coisas, mas o caminho é Jesus Cristo. A porta é Jesus Cristo. E o que os homens realmente precisam é conhecer a Deus. Eles estão conhecendo muitas coisas, menos a essencial, que é Deus, Senhor da vida. Mas quando eu olho aqui para este texto, essa narrativa de Marcos, a porta que ele menciona também me faz lembrar que Jesus prometeu dar as chaves do reino dos céus a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. As chaves do reino é o Evangelho. Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesse sentido, todos nós que pertencemos a Cristo, temos essa chave. Ela não é exclusiva apenas hoje de Pedro, ela é de todos aqueles que, como Pedro, servem a Deus. Jesus disse: vão por todas as partes, todos vocês são minhas testemunhas agora, preguem o meu Evangelho. Ele diz: até os confins da terra, porque quem crer e for batizado será salvo. O Evangelho é a chave que abre a porta do reino. O Evangelho de Jesus, então, é isto. A Bíblia diz: mas Deus assim cumpriu
o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Então arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, 18 e 19. Pedro abriu as portas do reino no dia de Pentecostes para uma multidão. Abriu as portas do reino para aquela outra multidão que converteu no dia em que Pedro mandou o paralítico da porta formosa levantar e andar em nome de Jesus. E Pedro abriu as portas com esta chave para toda uma família gentílica de italianos, a casa de Cornélio, o centurião Cornélio, romano, que morava em Cesareia. Pedro usou a chave, e a chave continua com a igreja. Quando pregamos o evangelho, essa chave está sendo usada. E o que é mais importante, a gente lembra que a porta de entrada do reino é o evangelho de Jesus, as boas novas, que ele morreu para nos salvar. Mas quando eu lembro da porta, me faz lembrar de um outro versículo. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, agora a porta está aqui, dentro do nosso peito aqui. Agora ele não está falando de uma porta externa, ele está falando da porta interna da sua vida. Eis que estou à porta e bato. Jesus parou de frente da sua vida. Jesus parou de frente da sua casa. E ele parou e começou a bater na porta, e você não está entendendo. E vai tocando a vida, e a coisa vai ficando cada vez mais difícil, se embrulhando mais. Mas ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Para um pouco, avalie a sua vida, volte para Deus, diga: Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Esta porta é nosso coração, essa é a nossa vida. Esta porta é você quem abre, quem entra nela é Jesus. E quando ele entra, você já sabe, ele conserta a casa inteira. Ele põe para fora todos os inimigos. Tem tanta coisa ruim dentro dessas casas por aí, você não imagina. Tem serpente, lagartixa, escorpião, só tem coisa ruim. Você fala: pastor, o que é isto? Dentro das pessoas, isso é só uma tipificação, simbolismo. Mas o que tem invadido a casa das pessoas é exatamente a violência, a maldade, a ganância, o ódio, o desrespeito, a blasfêmia. Então deixa Jesus entrar na sua casa para purificá-la, para expulsar esse mundo tenebroso daí e enchê-lo da luz de Deus. Você fala assim: mas o senhor entendeu isso na Bíblia? Jesus disse: eu vos darei poder para pisar serpentes e escorpiões. Não é os insetos, não é os bichos que estão por aí. São forças do mal. E eu entendo isso porque quando eu me converti, já contei isso aqui, não vou dar detalhes, mas Deus me mostrou tanto de bichos peçonhentos que estavam no quintal da minha casa, ao redor do meu quarto, da minha cama. E o Senhor me mostrou na primeira semana que eu me converti. Eu disse: Senhor, mas o que é isto? Jesus disse: isso aí era todo mundo espiritual que te oprimia, mas eles já não podem te tocar mais. Eles vieram para tocar, mas eu não deixei eles tocarem. E eu saí pisando e chutando aqueles bichos. E quando acordei, eu estava arrepiando até o último pelo da cabeça. E bati de joelho no chão e comecei a orar. Em nome de Jesus, está repreendido. Eu sabia que aquela região, aquele lugar que eu fui criado, só tinha coisa errada, coisas medonhas, crimes, violência, droga. Eu sabia que realmente, aliás, não sabia naquela proporção, mas eu sabia que ali não tinha outra explicação, senão o peso de uma invasão demoníaca naquele setor, naquela região. Aliás, até hoje, aquele lugar
não tem atrativo nenhum para mim. Fui convertido, depois Deus me mandou para o seminário eu já casei, já vim para Trindade, já fui para Goiânia, para outros lugares, já na obra, pregando, mas é isso que Deus faz. Deus quer entrar na sua casa. Para nós concluirmos, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda e não importa se o mundo está mudando, Jesus Cristo continua sendo o refúgio verdadeiro para todo homem que resolve pôr a sua fé nele. Não importa se a política muda, não importa se os líderes mudam, não importa. Jesus disse: eu estou convosco, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora nós temos que mudar. Jesus não muda, mas nós temos que mudar. A primeira mudança que o homem tem que fazer, ele tem que reconhecer que é pecador. Eu estou afastado de Deus. A vida que eu levo não agrada a Deus. Não tem como Deus trabalhar a meu favor da forma como eu estou vivendo. As escolhas que eu faço me colocam em desfavor no reino de Deus. Abre portas para outras infiltrações. E a minha vida está exposta. Eu estou correndo risco. Eu sou um pecador, eu preciso de livramento. Segundo, nós precisamos converter destes maus caminhos. Converter a Cristo, é dar uma meia volta. Você saía para ir para lá, agora você vem para cá. Que é a conversão? É aquela história do homem que bebia muito lá na cidadezinha do interior, montava no seu cavalinho, final de semana, o dinheiro que ele ganhava trabalhando duramente ali nas lavouras, ele ia despejá-lo nos balcões da cachaça, da pinga. Era a única vida que ele conhecia, era esta. Bebia. Chegava a um ponto que ele não conseguia nem parar em pé, eles pegavam ele, punham em cima do cavalo, que já era treinado, voltava com ele para casa, mas ele já não estava governando mais nada. Até que um dia ele desaparece dali, e os amigos dizem: cadê o fulano de tal? Alguém disse: olha, dizem que ele se converteu. Como assim? Só tinha uma igrejinha na cidade, lá no outro canto, no outro extremo. Ele disse: ele se converteu. Mas como que você sabe? Não, isso não é verdade. Fulano gosta da nossa turma aqui, ó. Nós somos da mesma turma, do mesmo grupo. Alguma coisa aconteceu com ele. Ele disse: não, é verdade. Diz que ele converteu. Ele disse: mas qual é a prova? Ele disse: olha, a prova é que outro dia eu passei lá na porta da igreja, o cavalo dele estava amarrado lá no toco lá da igreja. Ele disse: ah, então deve ser verdade mesmo. Você já viu o cavalinho dele amarrado lá? Disse: sim. Aí eles entendiam naquela cidade que converter era mudar o toco de amarrar o cavalo. Você já mudou o toco de amarrar o cavalo? Se você ainda está amarrando o cavalo naquele toco errado, não espera milagre de Deus. Agora, se já começou a amarrar sua montaria, seu cavalo aqui nos tocos que tem na igreja, então fica aqui mesmo, aqui é seu lugar. É aqui que Jesus vai fazer a mudança e o milagre na sua vida. Aliás, depois que aquele rapaz mudou o toco de amarrar o cavalo, ele ia limpinho para a igreja, roupa limpa. Não precisava de dar o trabalho de guiar ele para trás. Ele mesmo sabia voltar para casa, porque estava lúcido. A única coisa que ele carregava com ele, ao invés de carregar 1 litro de cachaça, era a Bíblia Sagrada. E quem volta para casa de um culto com a Bíblia Sagrada na mão, volta com alegria, cantando, agradecendo a Deus. A família é beneficiada, os filhos ficam felizes. Alguns amigos não gostam, mas problema deles. Chama eles para andar com você, diz: venha para onde eu estou. Você vai ver se vale a pena ou não. É claro que alguns ainda rejeitarão, mas vai em frente. Seja firme no seu propósito de ficar aonde Jesus está. Não se comprometa com esse mundo, porque ele não vai te ajudar na hora que os juízos de Deus começar a cair. Ele não vai poder fazer nada por você. Agora Jesus disse: eu posso. Jesus pode salvar perfeitamente todos aqueles que por ele se chegam a Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Hoje eu quero convidar pessoas especiais, maravilhosas,
que tem escolhido essa casa de oração para ouvir a palavra de Deus, talvez que ainda não fizeram uma decisão oficial. O homem começa a crer no seu coração, às vezes na sua casa mesmo, às vezes ouvindo uma pregação no rádio, às vezes lendo a Bíblia em casa, mas aí chega o dia que ele vem para a igreja, para o templo, e aí o pregador resolve fazer o que eu estou fazendo aqui agora, resolve dar a oportunidade a todos que ainda não fizeram, a oportunidade de aceitar a Cristo publicamente, de dizer: eu vou abrir a porta e deixar Jesus entrar. Eu sei que a maioria quase total é de irmãos aqui, mas pode ser que tenha alguém que ainda não confessou Jesus. Primeiro convite: tem alguém que nessa hora quer aceitar Jesus, não fez isso ainda, quer fazer isso publicamente? Levante sua mão bem alto, para a gente poder orar por você hoje, confirmar a sua fé em Deus. Esse compromisso com Deus é perfeitamente, gloriosamente importante. Todos são já. Segundo convite: a noite está vindo. Muitas coisas na nossa vida, às vezes, ficam tumultuadas, e a gente fica um pouco abatido, e eu quero saber, há pessoas neste culto, que precisam das intercessões pessoais para a intervenção divina a seu favor em algumas áreas de sua vida. Você está esperando o milagre de Deus, você está buscando, então vamos buscar, vamos orar mais uma vez. Já orou uma vez, duas vezes, vamos orar mais. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então eu quero convidar aqueles que precisam, por alguma razão, da intervenção divina, venha para frente, vamos orar juntos, vamos clamar juntos a Deus, vamos abrir nosso coração e vamos dizer: Jesus, o Senhor disse: vinde a mim, eu estou aqui. Eu estou na tua casa, na tua presença. Meu desejo, minha necessidade é que o Senhor tome domínio, que o Senhor governe, que o Senhor haja por mim, que o Senhor tire o fardo, tire a preocupação, abre a porta, feche a boca do leão e trabalhe na minha família e seja presente na minha experiência diária. Nós temos que orar. Irmãos, quando a gente ama uma pessoa, ama de verdade, a sua alma se liga àquela pessoa. É uma ligação de alma. Nós já estamos ligados a Jesus, porque Ele primeiro nos amou e agora nós estamos aprendendo a amá-lo também. Mas quando você vai orar para uma pessoa, por exemplo, não pode ser muito indefinido, né? Jesus, abençoe todos os japoneses lá do Japão, abençoe todos eles. Mas assim, muito indefinido. Nós queremos que abençoe, né? Mas agora é muito fácil fazer o seguinte: você olha para o seu filho, aí você fala assim: ô Jesus, como eu amo esse filho que o Senhor me deu. Me lembrei do filho da irmã Luísa, que está lá no Japão. Assim como eu estou com toda a minha alma, meu coração ligado ao meu filhinho aqui, abençoe o filhinho dela lá também. Aí sim, você transferiu afeto, você transferiu amor. Não é assim? É assim. Agora que a gente tem essa experiência já de ser avô, quando você vê uma criancinha, eu lembro olha aí, agora é 4. Aí eu me lembro de quem? Eu me lembro do meu netinho, que tem uma porção de criancinhas brincando aqui na igreja que também são netos de alguém. Eu falo: ô Jesus, abençoa todos esses netinhos. Aí não é só o meu, eu quero ele, mas eu quero todos esses abençoados, todos. Então, vamos estar orando assim por um, pelo outro, por nós mesmos, por essas pessoas que você ama, por essas pessoas que você compadece delas. Irmão, é isso que move o coração, a força do evangelismo, além do Espírito Santo, é a nossa compaixão. Nós não queremos que ninguém se perca. Meu Deus do céu, você olha para seu irmão, um irmão carnal, de carne, você fala assim: meu Pai Celestial, eu não quero que esse irmão meu morra sem salvação. E aí você lembra que as pessoas que estão andando na rua, todos também são irmãos de alguém. Fala: Senhor, assim como eu choro pela vida do meu irmão, eu sei que alguém chora por aquele homem, por aquela mulher, porque ele tem um irmão, tem um pai, tem uma mãe, todos amam a ele. Eu também quero orar por ele, eu também quero ver a salvação deste homem. Ele tem uma história, ele tem uma razão de existir, de ser.
Ah, compaixão, irmãos, vamos ter compaixão. É a compaixão que pode levar a gente a orar horas e horas seguidas para ver um avivamento, para ver libertação na cidade, para Deus libertar os ímpios, pecadores, os que estão viciados, que estão presos pelo álcool, pela droga. Por quê? Porque são pessoas que poderiam ser nossos filhos. Assim como nós temos filhos, não queremos que nossos filhos incorram naqueles pecados e naquela condenação. Você fala, essa pessoa também é filho. Alguém também se compadece dela. Eu vou chorar por ela. Eu vou clamar a Deus por ela. Então acredite nisso. Vamos falar com o Senhor. Querido Jesus, nós nos imbuímos, Senhor, agora desse espírito de compaixão, esse espírito, Senhor, de misericórdia, para orar por todos os nossos irmãos aqui presentes. Senhor, para que Tu venhas intervir nas necessidades pessoais de cada um. São pessoas queridas, maravilhosas, Senhor, são como parte de nós, são nossa carne, nosso sangue, nossa fé, nossa unidade no Espírito. Nós clamamos pela vinda e o mover do Espírito Santo no meio da Tua igreja, para sarar, para curar, para libertar, para ungir, para fazer obras milagrosas. Vem, Espírito de Deus, enche este coração, toca nesta mente. Deus, levanta, fortalece, vivifica, abre o caminho, Senhor, a porta para este irmão, essa irmã em todas as suas necessidades. Nós clamamos, Senhor, e intercedemos. Nós queremos ver o agir do Senhor, como aquela tarde ali na porta da casa de Pedro, onde o Senhor graciosamente começou a fazer grandes obras. Antes que a noite caísse, o Senhor fez um grande avivamento, uma grande obra de salvação, de cura e de libertação. Em nome de Jesus, agora nós oramos, abençoando a sua vida. Receba a paz, receba a alegria, receba a vida plena do Espírito de Deus que vem sobre ti. Seja agora tocado pelo poder de Deus, seja agora vivificado pela unção do Espírito Santo. O Senhor te ilumina, o Senhor te levanta, o Senhor te fortalece. Cai por terra todo o mal, sai o medo, a dúvida, a preocupação, a tristeza, vai embora todo o mal. O nome de Jesus é glorificado na vida desses irmãos, em nome de Jesus. Doenças saiam também destes corpos, que esses corpos sejam vivificados pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal seja agora expulso, todo mal seja repreendido e prevaleça a vitória e o poder de Deus. Isto oramos e isto agradecemos, dizendo todos um amém bem bonito para Jesus e aplaudindo o Senhor.